E hoje a gente convidou o Viola. O Viola ele foi aluno do programa, ele formou em 2011, se não estou enganado. E ele, além de ter sido aluno do programa, ele saiu daqui, foi trabalhar na Federal do Mato Grosso do Sul, onde ele tem experiência, por exemplo, no programa de pós-graduação. Agora ele é o atual coordenador do programa de pós e também começou no processo de elaboração do doutorado, lá do programa, que a gente achou que seria uma pessoa interessante para poder pensar sobre as questões aqui do programa, para ele conhecer aqui e também trazer uma perspectiva distinta, né, de alguém que está fora já há algum tempo. Tem mais alguma coisa que você tem que apresentar, Viola? Ou você está apresentado? Então, perfeito. Então, fala a sua, cara. Sinta-se à vontade. Tá, deixa eu só partilhar aqui então. Aí só que eu também tive um probleminha aqui com o computador, tive que trocar. Vocês estão vendo? Sim. Tá? Então tá, eu não estou vendo vocês, tá? Eu estou com uma tela só. Mas eu estou aqui, acredito que vocês estejam aí, né? Então tá bom, qualquer coisa vocês vão me falando aí, então assim, se falar alguma coisa, tá? Então, boa tarde, né, a todas, todos, todo mundo, né? Primeiro, assim, agradecer o convite, dizer que eu fico muito alegre, muito feliz, né, de estar num lugar que eu tenho muito apreço, né, por N questões, né, disruptivas da minha vida. Muito gostoso poder dialogar, né? A gente teve aí uns 40 anos, foi muito bacana, né? E talvez assim, a melhor coisa que eu tenho para dizer sobre mim é que eu fui aluno daí. Acho que nesse espaço aqui, acho que é a melhor coisa que pode tentar algum tipo de apresentação, né? E isso me dá muita alegria, né? Aí, começando com o Guilherme, né? A gente também está fazendo esse processo de tentar reestruturar o currículo, né? Particular. E é sempre uma dificuldade imensa, né? Porque parece que quando você vai você lida com demandas e com relações, né? E elas são tão potentes, tão presentes na nossa vida, que a gente acaba não percebendo, né? Então, acho que aí dá a delicadeza, né? E a potência de uma transformação, né? Eu vou usar essa palavra aqui, tá? Mas aí depois a gente pode pensar em outra, né? Uma mudança, né? Uma transformação, um movimento que tenta colocar de maneira supostamente um pouco mais permanente um conjunto de pressupostos, um conjunto de convites, né? Um conjunto de ideias, que é o que a gente chama aí de currículo, tá? Como é uma conversa, pessoal, eu não vou ficar assim, palestrando no sentido assim, de apresentar discussões curriculares, né, assim, nessa questão, né? Eu tentei exprimir aquilo que eu sinto, converso, que vejo, né? Sobre pós-graduação em educação matemática, né, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, tá? Então, assim, acho que a gente pode parar várias vezes, né? Eu não tenho nenhuma necessidade de terminar tudo, tá? Eu vou fazer uma fala de uns 40 minutos só, 45, mas para a gente conversar mesmo, porque do mesmo modo que eu quero escutar muito vocês, né? Porque também a gente está passando um movimento aqui, né? Então, vamos lá. Eu vou começar com 2 exemplos, né, para tentar localizar a potência dessa discussão, né? Então, um tempo atrás, eu estava dando uma disciplina aqui, né, no norte, em Sinop, né, no estado do Mato Grosso, no Idaí, né? E era uma disciplina sobre avaliação. E antes de discutir, falar sobre avaliação, né, eu conversava com os alunos a respeito do que eles queriam com as aceitações, né, o que eles esperavam do programa, para que ter um programa de educação matemática, para que fazer pesquisa em educação matemática, né? E aí a centralidade dos argumentos girava em torno de uma melhoria, né? Então eu acho que muito ainda ocorre em nossa área, né? Então, assim, a melhoria da escola básica, a melhoria dos processos de ensino-aprendizagem, a melhoria da formação. Então, tudo nessa ideia de que se eu faço algo, né, em busca de uma formação mais sofisticada, né, seria aí o estrito senso, eu tenho uma melhoria, né? E aí, conversando com eles para tentar colocar em xeque um pouco essa questão da avaliação, né? Então eu falei assim, bom, se todo mundo aqui quer melhoria, né, e a gente passou
processo seletivo para estar aqui, vocês que estão aqui foram supostamente melhores dentro desse processo seletivo, né? Então, supostamente, vocês têm alguma condição de estar melhores do que aqueles que não estiveram aqui dentro desse processo seletivo, né? Aqueles que reprovaram, né? Então, se a gente fosse levar a fé e fogo, né? Ou levar um pouco mais a sério esse argumento de vocês, que vocês querem a melhoria, né? Acho que seria interessante vocês abrirem mão das suas vagas, né? E deixarem aqueles que, nesse processo seletivo, precisam mais de melhorias, né? E aí sim estarem aqui conosco no programa de mestrado, né? E aí, né, uma fala muito forte, né, de uma colega, ela fala assim, minha vaga é minha, né? Eu me esforcei para conseguir, né? Eu não posso abrir mão. Tá? Então, veja, eu queria destacar nesse exemplo, né, e o outro também vai contornar isso, né? Essa fragilidade, que é claro, eu só expondo uma situação, né? Não estou me colocando a falar criticamente dela, né? Me colocando para mim um suposto fora, né? E com uma suposta ideia mais abrangente, né? Eu só estou assim, explicitando que eu convivi com esses alunos, né? Então, a melhoria, ela opera desde que eu não coloque a minha identidade em risco, né? O meu esforço, a minha dedicação, né? A vaga eu não posso abrir mão. Um segundo exemplo, aí, aqui no meu instituto, né? Instituto de Matemática, que acontece em outros lugares, né? Não só aqui no Instituto de Matemática, que a gente sempre está tentando pensar em algum tipo de estratégia, aí já toca um pouco essa questão do currículo, né? De você tentar pensar um pouco antes, quer dizer, antes dos nossos alunos, né, dos nossos colegas estarem no próximo da pós-graduação, mestrado, doutorado, eles têm uma vida, têm demandas, tem um monte de coisa que acontece, né? E a gente pouco lida com isso, né? E também depois, né? Quer dizer, a nossa capacidade de produzir ideias, relações, projetos, né? E depois, ela é sempre muito frágil, né? E aí, uma das coisas que a gente pensa sempre vamos tentar algum programa, né? Um pouco mais amplo de iniciação científica, né? Que a gente possa olhar para os alunos da graduação e tentar imaginar que eles possam conviver de maneira um pouco mais tranquila e próxima, né, dos alunos do mestrado, né? A gente sempre fala de um projeto com os professores da educação básica, né? Mas um projeto integrado, né? Não é aquele que a gente vai lá oferecer as coisas que a gente faz, mas um projeto que talvez eles possam entrar conosco para pensar a nossa formação aqui na pós-graduação, né? E por aí vai, né? Curso de especialização lá do senso, né? Que seria meio que quase um processo assim, de você tentar estar mais próximo daqueles que têm 40 horas de sala de aula, né? Que talvez seja no sábado, né? E aí sempre, quando a gente vai conversar sobre isso, né? E a gente, eu também conversando sobre isso, né? Vem uma fala assim, né? Não, mas a gente já faz muita coisa, né? A gente tem que estar com das demandas do programa, a gente tem que estudar, a gente tem tempo para estudar, né? Já tem muito trabalho, né? Muitos de nós adolescentes todo ano, né? Não podemos fazer mais do que a gente já faz, né? Acho que essa é uma fala, né? E aí, quase que de uma maneira extremamente invisível, né? Quando chega qualquer oportunidade, né? Geralmente que envolva dinheiro, tá? Mas não necessariamente só quando envolve dinheiro, né? Mas quando chega uma demanda, né? Uma oportunidade que é do ponto de vista de um indivíduo, né? Então, sei lá, me convidar para trabalhar durante 4 meses em um projeto financiado por uma empresa tal, super bacana, e eu ganho uma bolsa durante esses 4 meses, né? Ou então, as bolsas da antiga residência pedagógica, do BID, ou algum trabalho na educação à distância, né? Que você tem alguma coisa que vai te remunerar ou te vai trazer, né? Isso não aparece, né? Assim, nós já temos muito trabalho, não existe essa cogitação do nós, né? Porque está ligado a uma ideia de que eu vou decidir por mim mesmo, né? Então, basicamente, assim, quando são coisas individuais,
e que investe em uma remuneração, a gente nunca está doente, né? E quando a gente vai discutir em uma reunião ou uma questão que vai pensar numa proposta um pouco mais coletiva, né, que vai no exercício de trabalho, né, essa é uma fala recorrente, né? Então, assim, eu não queria criticar, né, no sentido de dizer que isso está errado, está certo, né? Eu só gostaria de expor essas duas situações que eu acho que ela é interessante para explicitar que a ideia de indivíduo, né, e aí eu tenho que colocar as aspas aí, porque eu sei que muitos de vocês estão fazendo mestrado, doutorado e estão pensando que vai acabar a bolsa, eu preciso de emprego, né? E os empregos eles são individualistas, né? Você não tem uma vaga coletiva, você tem toda essa tensão, né, entre uma formação e uma questão do suposto indivíduo, né? Mas eu quero colocar que essas questões, esses dois exemplos, né, a gente pode tentar lidar com eles, né, pensando em termos de proposta curricular, né? Então, deixa eu passar aqui, né? Eu acho que esses dois exemplos, para mim, explicitam, né, uma característica da nossa contemporaneidade, né? Isso aí tem, sei lá, 200, 300 anos, né? E hoje cada vez mais acentuado isso, né? E a ideia do indivíduo, né? E um indivíduo que ele é conhecedor dos seus sentimentos, das suas ações, das suas relações, né? Ele é lutador por aquilo que supostamente ele acredita, né? Ele tem uma vontade que é dele, né? Assim, você pode perceber assim, que a ideia do eu, nessa fala minha aqui, eu vou com certeza escorregar bastante nisso, né? Que está ligado a uma questão do esforço, né? Da ideia de merecimento, da ideia desse esforço de merecer conseguir, por conta desse esforço, a ideia de conquista, né? Uma questão muito vigente na nossa sociedade, né? É uma ideia de sucesso, né? Quer dizer, de uma movimentação ascendente, tanto do ponto de vista ético, ou estético, ou da vaidade, ou da economia, né? Ou de um modo que as pessoas vão te ver de outros jeitos, né? Quer dizer, você tem toda uma engrenagem, né, que opera num suposto ganho, né, ou num suposto poder, né, quer dizer, dentro de uma suposta hierarquia política e econômica. Tá? Então, eu acho que assim, uma discussão curricular, né, ela é potente para tentar lidar com essa ideia do indivíduo, né, do individualismo. Tá? E por isso eu acho que ela é tão complexa, né? Por isso que ela é tão truncada, né? Só por exemplo, a gente vai passar também aqui por um processo de reformação curricular. Nosso programa tem 20 anos, é um programa, digamos aí, uma meia-idade, digamos assim, né? E a gente tem, só para título de exemplo, uma disciplina, né? Que é uma disciplina chamada didática matemática, e a didática francesa, né? Por conta dos nossos colegas aqui do programa, 80, 90% dos professores faziam pesquisa nessa linha, né? Essa perspectiva, que é bacana, super interessante, tem, né? Muitos colegas fazem pesquisa nisso há anos, né? É uma linha extremamente estável e capilarizada na educação matemática, né? Mas que hoje você já não tem essa preponderância aí de pensar 80% a 90% do programa, né? Então a gente lida com uma tensão muito grande, né, em tirar essa disciplina, né? E às vezes pensar em tirar essa disciplina é tirar todo um sonho, todo um projeto, né, desses professores que a gente gosta muito e está aqui convivendo com a gente até hoje, né? Então, eu acho que o currículo, né, uma transformação, uma proposta curricular, ela opera com isso, né? E eu acho que a gente tem que topar esse movimento, né? A gente tem que talvez se jogar, né, no sentido de que vai aparecer faíscas, alianças, demandas, relações que a gente não enxerga, né? Assim, tão nitidamente ou tão de maneira próxima a gente, né? Parece que quando a gente entra dentro do negócio que já está funcionando, a gente só vai, né?
E aí, quando a gente para um pouco e fala assim, vamos pensar o que a gente fez até hoje, em termos de uma, digamos, uma estrutura, né? Não utilizar essa palavra, mas acho que talvez cabe aqui, né? Aí essas coisas aparecem, né? Então, só para dar uma pincelada, né, de como eu estou enxergando o que tem acontecido no mundo, né? Só para isso dar um pano de chão, assim, para a gente pensar nas outras coisas, né? Que eu vou falar agora. Né? Eu acho que assim, a gente vem vivenciando cada vez mais, né? Processos que colocam a gente como muitos iguais, né? E não esquecendo de um ponto de vista aí ético, onde epistemológico, né? A gente parte do pressuposto que o humano é a centralidade, né? Das relações, isso que a gente chama de terra, né? E cada vez mais, eu acho que assim, a gente homogeneiza, né? E entra nisso com a suposta ideia de que isso é interessante, né? Trabalhar, se esforçar, operar com certos valores que supostamente cuidam dos outros, né? Mas que cada vez mais deixam eles longe, né? Só olhar a situação da Palestina meses e anos atrás, né? A gente padroniza, né? Por mais que você tenha um movimento aí de alguns humanos, né? De tentar criar certas singularidades, né? Em termos de vestimentas, em termos de corpo, em termos de, um outro modo, né? Parece que assim, um outro traço, a gente está sempre muito parecido, digamos assim, né? E para mim isso está ligado à ideia de você superficializar para você descartar, né? Então, as nossas relações, tanto de amizade quanto afetivas, né? Embora algum tipo de relação aí suposto amor, né? Você tem uma superficialização imensa, né? Então, uma coisa boa, mas vale a pena sempre explicitar, né? É muito engraçado eu escutar com meus alunos do primeiro ano que é uma falta de respeito ligar, né, no telefone do outro, né? O senhor, você acredita que o senhor ligou no meu telefone, né? E para mim é um negócio estranho isso, né? Porque eu posso não atender porque eu não posso, eu posso atender porque eu não quero, né? Mas isso é uma possibilidade de eu me conectar a você, né? Então acho que a gente vive isso, né? E de outro modo, né, a gente tem três ideias aí também que estão cada vez mais fortes, né? E isso também acontece na pesquisa em educação matemática, né? Essas coisas elas não estão fora do nosso métier, né? A gente não é nenhum alecrim dourado aí que vive fora disso, né? Que eu acho que é a ideia de exclusividade, né? Então, eu preciso sentir as coisas de uma maneira que eu digo que é só minha, eu preciso ter certas coisas que foram feitas apenas para mim, né? Eu preciso conquistar algo que só eu tenho, né? Acho que isso está ligado também a uma ideia de que não adianta mais, muitas vezes, eu só ter as coisas, mesmo que elas sejam exclusivas, né? Então eu preciso de uma experiência de estar vivenciando tal coisa, né? Então você tem assim um turismo de experiência, você tem uma compra de carro de experiência, você tem uma compra de casa que é uma experiência, você tem uma viagem que gira em torno dessa ideia de você trazer, né, para as relações algo que é uma fantasia, digamos assim, né? E eu acho que todo mundo vivencia, né? A ideia do instagramável, né? Então, você ocupa lugares, né? Esses lugares são formatados a partir de uma ideia de que você possa mostrar para o outro uma unicidade, né? Uma coisa que todo mundo quer que você foi lá e conseguiu, né? E uma coisa que vai dar essa capilaridade mesmo que extremamente momentânea, né? Então, tem colegas que estão ficando ali e falam que você tem adolescentes e crianças hoje que chegam a tirar 700, 800 selfies no dia, né? E para tentar capturar, né, aquilo que seria o ideia, digamos assim, né? Então, assim, só para dar esse panorama, né, de que mundo eu estou falando, né? Eu queria ter mais tempo para tentar explicitar alguns pressupostos políticos, né? Mas acho que
com esses daqui a gente já consegue caminhar um pouco, tá? Então vamos lá, como eu disse, né, acho que a produção de dimensão curricular, né, assim, transformação, movimento, né, uma dobra, sei lá, tem que fazer de um jeito assim, bem mais tranquilo que a gente possa se conectar mais, né? Eu acho que é uma possibilidade da gente lidar com o individualismo que eu acho que é um dos centros desse mundo homogêneo, padronizado, superficial, descartado, né, que toma algumas fantasias, né, como centrais das nossas relações, que unem o modo de diversão à suposta exclusividade, à necessidade dessa experiência, né, e essa movimentação de buscar uma vida instagramável, né? E aí, eu queria então trazer 4 ideias, né? Mas aí eu vou tentar faiscar um pouco como geralmente a gente lida com essas ideias, né? A gente não pode esquecer que grande parte da nossa população, do nosso país, né? É um país judaico, cristão, capitalista ocidental, né? Você tem aí todo um conjunto de narrativas, né? Um conjunto de horizontes de desejo, né? Um conjunto de maneira de pensar antes mesmo de você nascer, né? A gente não pode esquecer que antes da gente nascer já falavam da gente, né? E a gente vai lidando, né? E se encontrando e tentando ficar igual àqueles que estão aqui, né? Então, acho que assim, tem todo um ambiente, né, que condiciona, captura, né, molda e às vezes a gente não percebe, né? Então, eu queria tentar falar um pouquinho de algum modo de olhar para a liberdade, autonomia, igualdade e contingência, né? E tentar pensar nisso para a gente ter um pouco de ideias para tentar produzir, tentar inventar um currículo, né, do PGEM, da PGEM, né, da Pós-Graduação em Educação Matemática do Oeste Rio Claro, né, que não podemos tirar a historicidade que ela tem no Brasil, na América Latina, né, de certo modo do mundo, né, e a importância e as responsabilidades, né, e também todo um processo de mutação, né. É muito engraçado que vocês devem escutar isso, né? Eu lembro que eu cheguei aí no Claro, eu escutava isso assim, né? Às vezes eu conversava com um colega que fez no Claro em 80, né? 86, 84, assim. Ah, mas o Claro era assim, né? Aí depois eu encontrava com um colega que fez mestrado, doutorado na década de 90, né? Ah, mas o Claro acontecia isso, acontecia aquilo, hoje não acontece mais, né? E aí depois o pessoal fez em 2000, né, 2005, 2006, né? Depois, quando eu entrei no Claro, né, eu cheguei no 2007, 2008, né? Então era desse jeito, né? Aí a gente conversa com um outro colega que terminou agora, em 2018, 2020, 2022, né? E fala, é um modo, né? Então, pensar sempre que quando a gente fala do programa, né, é de um programa muito particular naquele que eu consigo falar, né? E eu tendo a ser saudosista, né? Tendo a ser, inventar uma história que muitas vezes ela tem uma singularidade muito peculiar, né? E a gente usa disso, né? Ainda mais a gente sendo aí adestrado nos cursos de licenciatura e bacharelado dessa matemática, né? Na área descorporificada, generalista, né? Que preza aí por processos que são completamente, digamos assim, para colocar você dentro de um padrão, tá? Então, é isso. Eu vou tentar falar essas 4 ideias e depois apresentar o que é que eu poderia pensar junto com vocês. Tudo bem aí? Tudo tá? Estão escutando? Só que eu não vejo vocês. Tudo bem. Tudo bom? Tá bom. Tá. Então, assim, acho que a primeira coisa, né? Assim, quando a gente pensa em liberdade, né? Isso é muito forte, né? Todo um processo assim, em relação a certos corpos que foram colocados de maneira inferior, né? Formatados em função de outros corpos, né? Mas parece que hoje em dia a gente busca uma necessidade de ser livre, né? Então, meus sentimentos, a minha dor, né? O meu corpo, as minhas vontades, né?
Né? E aí, do ponto de vista econômico, né, o limite seria o empreendedor de si mesmo, né, aquele que escolhe o que quer, aquele que não vai depender do patrão, aquele que vai fazer e modificar o que quer a todo momento, a toda hora, né? Então vai se criando uma ideia de liberdade muito associada ao indivíduo, né? Todas essas questões estão em um ponto central ali, a ideia do indivíduo, né? Que a gente vai internalizando, né? E isso está no nosso programa, né? Está na nossa pesquisa em educação matemática, né? E aí eu acho que essa imagem, ela cita isso, né? Então, assim, eu quero tentar vivenciar uma experiência de liberdade para pular de paraquedas, né? Então, sei lá, de mergulhar, sabe? Fazer uma coisa assim que em um métier aquilo é extraordinário, né? E eu acho que essa é uma maneira, né, um pouco, digamos assim, precária diante das coisas que a gente pode fazer, né? Diante de um olhar um pouco mais abrangente para quem habita, né, junto com o sistema Terra, né? Essa ideia que a gente chama de Terra, né? Isso vai Gaia, né? Enfim, relacionado com o Lacru, né? Como um agente político, né? Então temos nós, os animais, os espíritos, os mortos, as questões materiais, né? Esse meu mouse, esse meu computador, né? E nos agenciamos com Gaia, né? Numa suposta diferença entre natureza e cultura, né? E aí, eu acho que um modo para a gente tentar alterar esse conceito, né? Essa ideia, né? É de maneira um pouco contrária, né? Então, eu sou livre quando eu reconheço aquilo que me é necessário. E aí, isso para mim, troça, né? Isso para mim me coloca em outro lugar, né? Para tentar pensar todo esse meu imaginário do que é ser livre, né? Tipo, né, por exemplo, eu tinha muito assim, eu quero ser livre, né? Eu não quero depender dos meus pais, né? Eu não quero depender de quem fica me dizendo o que eu tenho que fazer, né? Acho que assim, né? Eu quero poder pesquisar aquilo que eu quero, né? Assim, uma ideia aí do empreendedor de si mesmo, né? E eu acho que nessas chances de encontrar, de reconhecer aquilo que é necessário, né? Eu posso encontrar possíveis formas de não reconhecimento, né? E aí talvez eu daria uma potência de produzir liberdade, né? Em outra esfera que não seja essa do eu, né? Do eu. Né? Então, para mim, eu acho que a gente poderia tomar este modo de pensar a liberdade como um valor, como um convite, né? Como um compromisso de produzir uma reforma curricular, digamos assim. Um outro modo, né, uma outra palavra, né, que para mim também era bem forte, né, é a ideia de autonomia. Né? Então, parece que as pessoas, né, você já deve ter citado também bastante isso, né? Olha, eu sigo essas regras, eu tenho esses princípios, né? Se você não gosta de mim, se você não acha que é legal, o problema é seu, né? Assim, esse é o meu modo de pensar, né? Eu até respeito o seu, né? Mas esse é o meu modo de pensar, né? Então, e aí eu usei essa imagem da Constituição, né? E aí também dá para problematizar um pouco isso, porque tem, sei lá, uma esfera jurídica, né? Uma esfera ética, uma esfera política, uma esfera pedagógica, né? Mas, assim, o que é mais colocado hoje, né? E a coisa que está mais inculcado nos nossos corpos, né? É uma ideia da autonomia como a capacidade de dar a si mesmo sua própria lei. Né? Então, eu sou autônomo porque eu conheço de mim mesmo, né? Eu me coloco em espaços que eu vou fortalecer o meu eu, né? Então você tem muitas psicopatologias que buscam isso, né? Eu vou tentar fortalecer o seu eu, né? Eu vou conhecer a mim mesmo, né? E aí, sempre na ideia de uma lei sobre si mesmo, né? Eu fico com os meus princípios e eu sigo as minhas vontades, né? E eu acho que a problemática central aí, né? É que tudo está muito ligado, né? Aparentemente, a um projeto de mundo que é colocado a priori, né? E
me apresento assim, único, né? É muito engraçado você ver as pessoas, por exemplo, daqui no Brasil, falando da inovação, da potência do Elon Musk criar uma vida, né? Assim, uma possibilidade de forma de vida em Marte, né? E a gente achando que nós, meros brasileiros, que somos milionários, mas somos milionários em reais, não vamos ter chance, né? De ir para esse lugar, né? Então, acho que essa é uma questão forte, né? E aí a gente pode pensar em autonomia, né? De uma outra forma, né? E aí eu não queria pensar que eu estou tentando substituir essas coisas, né? Eu só estou tentando, assim, explicitar como eu vejo muito no mim, né? E tentar, a partir disso, no entre disso, né? Por isso que a gente conversamos entre, né? Oferecer outras possibilidades, né? Elas não são novas, não são outras, não são diferentes, né? Elas não são melhores, não são piores, né? Ela espreita algo que distou um pouco desse mainstream, digamos assim, né? Eu poderia pensar a autonomia, né, como uma capacidade de se conectar, né? Uma capilaridade de se mutar, né? Uma potência de eu inventar com um outro, né? Uma potência de eu ser para além de uma servidão voluntária, né? Porque essa ideia de ter uma capacidade de dar a si mesmo a sua própria lei, né, nos torna, de certos modos, certos voluntariamente a algo que eu acredito ser meu, mas foi imposto pelo outro, né? Então, e esse modo não tem muito a ver com essa coisa de a gente fugir dessa ideia que às vezes é colocada, né, de que então eu vou ser aquilo que o outro quer, né? Eu acho que é justamente o contrário, né? Eu acho que é justamente assim, quando eu consigo me ver, né, nos entes desse modo de se relacionar com outros, né, eu posso pensar algum tipo de autonomia, né, que fuja dessa lei, né, que sempre foi imposta em mim, que me perguntou quando eu tinha lá 6 anos de idade o que eu quero ser quando eu crescer, né? Talvez seja uma das piores coisas que fazem com a gente, né? Vira e mexe, você escuta isso, vira e mexe até você faz isso como uma criança, né? Então, para mim, eu acho que assim, a gente poderia tomar essa ideia de autonomia como um outro convite, né, para pensar na reforma curricular, né? Aí, um terceiro modo, né, eu acho que assim, essa coisa da igualdade, né? Então, é algo sempre muito tenso, né, muito complexo. A gente, pensando muito assim na educação básica, na escola de matemática, né, a gente opera de modo que o processo de generalização do outro precisa ser a tal ponto porque eu não dou conta de lidar com a complexidade do que é o outro, né? E eu não tenho tempo para isso, porque para lidar com isso eu precisaria demandar muita atenção no convívio, né? E hoje a coisa tem que ser, né? Eu estou indo lá, a fila anda, né? A coisa tem que ser rápida, né? Então, eu posso pensar em igualdade em termos de ter as mesmas possibilidades, né? Você vai escutar muito isso, né? E um discurso aí mais do coach, né? Um discurso aí mais da meritocracia, né? E aí você também poderia caminhar um pouco mais e falar assim, não, eu tenho que pensar que operar o princípio de igualdade é pensar que as pessoas pudessem ter as mesmas condições, né? E aí tem aquela imagem que eu ia colocar aqui, mas achei essa imagem um pouco mais impactante, né? De que você tem as pessoas lá no muro, né? E aí mais baixo, um lado coloca um pouquinho, o outro que é um pouco mais alto, esse banquinho, e aquele que é mediano coloca um pouquinho mediano, né? Que seria muito ligado a essa ideia de igualdade, né? Mas parece que esse modo de pensar, né, que é interessante, ele opera uma lógica que já se sabe anteriormente o que se espera para que essas pessoas, né, ou esses terrestres, digamos assim, pudessem ser iguais, né? E eu acho que talvez isso seja uma problemática, né? Então, uma ideia é pensar assim, somos iguais, pois nossa condição de sermos diferentes não, ele falou um novo, né, pessoal? Não coloca em risco nossa vida, né? Então, por exemplo, até hoje
está ganhando aí na nossa contemporaneidade, né, é a identidade, né? A centralidade das relações, a centralidade da produção do conhecimento científico, né? A centralidade de se imaginar qualquer tipo de agrupamento de humanos ou não humanos, ou de terrestres, joga, né? Se relaciona com uma ideia de identidade, né? Que está ligada também, em última instância, uma ideia de igualdade, né? E aí parece que quando eu penso desse modo, né, eu estou tentando me deslocar disso e pensar na diferença, né? Pensar na diferença não tem como antecipar, né? Porque quando eu vou antecipar a diferença, eu vou falar do diferente, né? Mas eu vou falar do diferente, eu vou falar do igual, né? É sempre aquela ideia assim, eu vou olhar para um outro, né? Mas aí parece que quando eu vou olhar para o outro, eu projeto um suposto mim, né? Um suposto eu, meu, nesse outro, né? E a gente esquece que talvez lidar com a alteridade em si, né? Talvez não tenha nem a condição de sentir o que seria esse outro, né? E aí, se a gente for olhar em contextos um pouco mais assim cirúrgicos, né? Assim, com uma lupa bem grande, né? Pode ser que muitas vezes isso acontece com as nossas pesquisas, né? A gente acha que esse outro faz parte de um mesmo conjunto de relações que a gente, né? E pode ser que ele está operando em uma outra esfera, né? Em uma outra cosmopolítica, né? E a gente trata isso, né? De maneira que a gente não vai dar conta de lidar com a autoridade desse nível, né? Então, para mim, poderia pensar então que como que essa ideia de igualdade, né? Poderia ser uma mola propulsora para a gente pensar algumas reorganizações, algumas outras relações, alguns outros espaços dentro de matérias, né, que a gente tentasse produzir um currículo, né. Eu não queria também pensar aqui um currículo como um espaço, né, como uma ideia que gira em torno de uma permanência, né. Mas a gente possa pensar que ele é tão vibrátil, ele é tão variante, ele é tão movediço, né, que ele nos causa a suposta sensação de que ele tem uma certa permanência, né. É mais ou menos assim, você levanta todo dia e nunca se pergunta quem é você, né? Mas direto a gente diz para os outros assim, nossa, isso como eu mudei, né? Nossa, mas olha como é que vou, eu pensava de um jeito que eu penso de outro, né? Então acho que operar comigo desse modo, assim, né? Dessa tensão, né? E aí o último, né? Só para terminando já, né? Que eu acho que é algo que, por mais que as pessoas dizem isso, né? Que muitas vezes a gente foge muito da contingência, né? As pessoas mais querem uma certa segurança que pode acontecer, né? Para supostamente ter um controle e assumindo que ter o controle vão deixar essas pessoas vivendo em paz, né? Então, para mim isso é muito caro, né? Quando, por exemplo, a gente problematiza a ideia dessa tríade, né? De pensar o tempo como passado, presente e futuro, né? E aí uma artimanha, né, do colonialismo, do imperialismo, lá como é que você queira chamar, né? É olhar para essa coisa assim, mas isso já aconteceu há muito tempo, né? Deixa isso para trás, né? Isso aí não vale a pena mais conversar sobre isso, né? É como se fosse uma estratégia, né, para que algo que supostamente não ia acontecer se pudesse se perder, né? E no limite isso estaria acontecer novamente, né? Então acho que assim, a contingência, né, ela não está somente ligada a gente lidar com as coisas que são inesperadas, né? Acho que a contingência ela pode operar no limite, né? Com aquilo que não é nem imaginável, né? Então, como um enredamento ordinário de nossas vidas, né? Ordinário no sentido que ela está totalmente presente, né? Assim, é muito difícil a gente fugir de uma suposta racionalidade, né? Uma lógica formal de escrever de cima para baixo, de esquerda para a direita, né? De tentar, muitas vezes, principalmente na academia, operar por meio da fala, né? Ou operar por meio de um artigo, né? Que é um escrito em preto,
num espaço branco, né, de 14 páginas, no máximo 20, né, então assim, parece que a gente, em termos de estrutura material, a gente quer cada vez mais que a consciência se afaste da gente, né? Porque a gente, então, eu vou fazer a minha graduação, depois eu vou terminar o mestrado, o meu mestrado vai ser esse tempo, eu vou tentar encaixar aqui no doutorado, eu vou fazer um sanduíche, isso vai, eu vou tentar organizar o meu currículo aqui, porque eu sei que eu preciso de tantos artigos, de tantas coisas, eu vou tentar entrar em concurso, né? Então, assim, eu projeto isso, né? E para mim eu acho que é uma problemática porque o que eu consigo vivenciar, né, o que se chama de vida, né, está muito além de qualquer tipo de planejamento, né, anterior, né? Eu acho que lidar com contingência, ou assumir, ou tentar vivenciar a contingência, né, é algo que nos coloca em xeque esta forma de vida, né, passado, presente e futuro, mas tentando de uma forma linear, né, um modo completo de esquecer a potência do nosso corpo. Né? Então, assim, eu acho que essas quatro ideias, né, tensionadas dessa forma, podem nos dar condição de pensar algum tipo de transformação, né, algum tipo de movimento curricular. Né? E aí, só para fechar, né, transformação como um movimento não antecipado, né? O que não quer dizer que a gente não se coloque no processo, como vocês estão fazendo, né, que é louvado, né, de você ruminar, né? Ruminar igual vaca, né, igual boi, né? Você mastiga e é meio nojento, assim, né? Mastiga, daí você joga fora, você mastiga de novo, você joga fora, né? Porque o que está acontecendo ali não é buscar algo que seja mais amigável, né, ou possível, né? É buscar algo que eu não estou conseguindo enxergar, né? Eu não estou conseguindo sentir, né? Eu não estou conseguindo delimitar. Né? Então acho que a gente pode pensar nos entes, né, de liberdades, autonomias, igualdades, contingência. Né? Transformação curricular, né, ela demanda, né, outras temporalidades. Né? Eu acho que esse é o ponto mais tenso da questão. Né? Porque, veja só, vou voltar ao nosso segundo exemplo aqui, que somos nós, né? Nós no sentido eu, os colegas da pós-graduação. Né? Eu estou tentando ficar em paz, né? Estou tentando entender como é que eu posso orientar meus alunos, como é que pode ser essa coisa de pesquisa, como é que eu me encaixo nisso, né? Como é que eu consigo algumas coisas, o que eu quero e o que eu não quero, né? Então eu estou tendendo a ter um processo, né, de conservar algo que para mim me deixa mais em paz, né? Mas no mundo, no país que a gente vive, né, quando a gente alcança isso, a gente aprofunda a desigualdade. Né? Então, assim, como colocar em xeque os privilégios que eu não dou conta nem de nomear. Né? Então, de novo, né, nunca aparece essa questão do adoecimento quando há uma oportunidade individual de viola conseguir um espaço que envolva dinheiro ou não, né, e que vai me colocar numa situação de suposta hierarquia ou suposta destaque, prestígio, né, que falava assim bastante, né, o que eu vou ganhar com isso. Né. Então, a transformação curricular, ela envolve a faísca também de outros afetos, né, e no limite de outras formas de vida. Né. Então, sei lá, eu mandei Vigário como exemplo, né? De certo modo, o Vigário constitui um espaço que ele se conserva, como aqui também a gente, né? E ao acontecer isso, muita gente fica de fora. Né? Então, outro exemplo assim, que eu acho que ajuda a gente a pensar, né? Qualquer tipo de avaliação, né? Ou qualquer tipo de espaço, né? Ou de cargo que você vai operar alguma avaliação, né? Quando você fica muito tempo nesse espaço, né? Mesmo com as melhores intenções, né? Muitas vezes você vai falar assim, agora eu estou aprendendo a avaliar, né? Deixa eu ficar mais um pouco aqui, né? Você está operando isso, eu estou aprendendo a ficar aqui, né? Estou lidando melhor com isso,
né, eu estou conservando mais o privilégio que talvez eu nem dê conta de falar. Né? E com isso eu estou constitutivamente excluindo o outro. Né? Então, tentar pensar numa multiplicidade de espaços ou de possibilidades que eu tenho para avaliar qualquer que seja a coisa, né, digamos assim, constitutivo de pensar qualquer tipo de avaliação que ouse, né, a se colocar como democrático, né, ou como múltiplo. Né? Tá? Então, acho que transformar pode conservar, manter, buscar permanência. Né? Então, acho que assim, a gente precisa operar um pouco faiscando nosso próprio corpo, né? Porque é ali que pode estar em jogo alguns privilégios. Né? Então, é ali que a gente pode tentar não operar a partir do medo da esperança, né? Que são afetos que congelam, né? São afetos assim, que nos colocam paralisados as questões, né? Que a gente sente medo de algo ruim que pode acontecer, ou assim, a gente sente esperança, ou vence esperança como algo bom que pode acontecer. Né? Mas a temporalidade disso é sempre a permanência, né? Sempre assim, essa temporalidade da expectativa. Né? E a gente pode transformar, fazer uma transformação curricular, né? De modo a expor, né? de modo a enfrentar, né? De modo a colocar a cara, né? A expor o PGEM, né? No programa, aos antagonismos, às contradições, né? Ao outro do outro, né? Tentando conversar um pouco aí com o Eduardo de Castro, né? Não o outro que é meu e que eu me reconheço nele, né? Mas aquele que eu não tenho condição de imaginar, né? E aí ele então operar com a visão clara, né? E eu não tenho nenhuma esperança, nenhum medo, nenhuma alternativa, nenhuma a priori, nenhuma garantia, né? Nenhuma temporalidade, então simplesmente eu me jogo, né? Me jogo sem a chance de voltar, né? Eu converso muito com um amigo, né? Acho que muitos de vocês conhecem, o Júlio Correia, que estudou bastante comigo, ele estuda bastante psicanálise. Então, ele mexe, aparecem frases assim que me tocam bastante, né? E eu acho que é um aspecto da educação matemática pouco debatido, né? Eu tenho um monte de frases, assim, eu não sou especialista em psicanálise, né? Eu gosto bastante, mas não me julgo, né? Mas como aqui é uma conversa, eu estou colocando aqui a falar com vocês, né? Então, eu sou onde eu não penso, né? Porque quando eu sou capturado, tanto pela imitação como a possibilidade de me aglutinar, de me integrar, né? Eu respondo muito aquilo que o outro quer, né? Então, e a gente é muito isso, né? Depende do que, né? Então, assim, vocês podem se ver repetindo frases dos seus orientadores, né? Ou não repetindo frases que eles falavam, né? Tanto faz, aí é só trocar a valência, né? Assim, tanto faz, você está operando do mesmo jeito, né? Porque eu preciso existir dentro daquilo, né? Então, lá onde eu penso que eu não sou, né? Então, parece assim, se eu tomar esse argumento, né, que é constituído para falar de sujeito, né, para falar de clínica, né, para falar de uma terapia pela palavra, né, se eu tentasse trazer para o PGEM, como é que a gente pode transformar o PGEM lá onde ele não é pensado, né, onde ele não está, né? Como é que eu opero, né, para algo que se coloque além da linguagem, né? Acho que para mim isso seria uma coisa interessante, né? Acho que é um convite tenso, né? Um convite lotado de contradições, né? E por isso acho que ele é potente para pensar numa transformação curricular, né? E aí, pessoal, né? Para terminar mesmo, né? E aí o pessoal fazer uma brincadeira, né? O que eu faria, né? E aí eu convidado para conversar com vocês, né? E no sentido de que a gente vem discutindo isso aqui em Campo Grande, né? Vai, putz, é tempo isso, não é?
digamos assim, uma pragmaticidade, né? Assim, um jeito assim, aí, né? E acho que a gente precisa pensar nesse ponto, a gente precisa pensar em projeto pedagógico, a gente precisa pensar em quem habita esse espaço, né? O que a gente quer com isso, né? Os professores, a materialidade, tudo, né? E lá depois a gente pensa em qualquer ideia que aglutine, né? Tentando fugir dessa coisa da disciplina, né? Que é muito difícil também, né? Porque essa é uma outra captura muito interessante, né? Me deixa dar aula de cálculo 1, né? Porque aqui eu adoro, né? Me deixa dar aula de diário, qualquer coisa que me coloque, né? Me deixa dar aula de tecnologia, educação matemática, uma coisa que fica mais tranquilo, né? Mas, por exemplo, né? Eu acho que um espaço interessante, né? Para pensar uma reforma seria a escola de educação básica, né? Ponto. Né? O que eu vou fazer, quando ação, que tempo eu vou ficar, eu não sei. Né? Então, como assim, mas qual é a emenda? Não sei. Né? Eu só sei que eu tenho que vou tentar produzir um compromisso, um convite que seja na escola de educação básica. Né? Não para ir lá e aplicar e implementar ou produzir nossas pesquisas. Isso é muito, muito importante. Né? Não. Tentar construir esse espaço chamado Escola de Educação Básica. Acho que liberdade, igualdade, autonomia e convivência podem operar. Um outro espaço, né, seria sempre uma construção coletiva e contingente, né, daqueles que aplicam a temporalidade e o PG. Né? Então, sei lá, 2026 vai chegar, pessoas que vão adentrar, vão começar a participar. De algum modo, elas vão construir, junto com professores, docentes, funcionários, comunidade, planta, rio, espírito, qualquer que seja, né, o terrestre, que você consiga ter algum tipo de relação, a gente vai construir um espaço para pensar as questões. Né? E aí, né, eu talvez seja ainda um pouco mais conservador, né? Mas para mim isso faz muita diferença, né? É construir uma ideia de tudo, né? Porque o Marquinhos, né, falou uma vez na né, que eu fiz com um professor nosso, né? Eu trabalho muito, né? Entre milhões de coisas interessantes, né? Ele opera na lógica, por exemplo, de você lutar contra o indivíduo e lutar, né, em alguma instância, contra o capitalismo. Né? Essa é sempre uma frase meio idealista, né? Lutar contra o capitalismo parece ser um usufruir dele, né? Mas acho que vale a pena, como vai tentar construir o argumento. Né? Então, para mim, ter qualquer ideia de turma, né? Ele pode ser feito de vários modos, mas ter uma ideia de turma, né? Te coloca na potência de você pensar em relações outras, né? E que a ideia do indivíduo ela fica um pouco mais, né, escamoteada. Né? E isso talvez a gente possa construir uma PG, um programa, para além dos 2 anos ou dos 4 anos que a gente fica aí. Eu acho que esse é talvez o grande desafio, né? O que a gente faz depois que a gente passa por um programa de valoração. Né? Qual que é as nossas responsabilidades, quais são os nossos compromissos, quais são os nossos sonhos que a gente partilhava lá no momento, talvez agora não partilhe tanto. Né? Então é isso, pessoal. Eu queria trazer, né, em termos de uma conversa mesmo, tá? Tem mais para além disso, né? Espero que a gente possa conversar um pouco e bater papo, né? Porque acho que vocês também tem bastante coisa. Ouvindo? Foi essa? A câmera mexeu.
aquele chip. Quase funciona, pessoal, acho que a gente pode abrir para pergunta. O microfone não está funcionando. Assim, o microfone não está funcionando, então, quem for fazer pergunta, por favor, fale alto ou venha aqui pertinho para ele poder nos ouvir, senão ele não vai ouvir. Quem quer começar fazendo pergunta, eu posso ficar aqui para anotar? Mas ela perguntou. Sim. Pode ir? Não, você foi primeiro. Tem que ir aí, né? Tem que vir aqui. Né? Eu pergunto para você, mas acho que para todo isso também. Você falou um pouco dessas últimas coisas que você colocou, e me peguei pensando, assim, também em um ponto que me parece ser importante quando a gente pensa na construção de um currículo. Eu queria ver, né, se você concorda comigo, se os demais colegas também concordam, que talvez seja algo que, uma perspectiva, precisa ser pensado e talvez seja pouco pensado ainda, que é, por exemplo, com relação às nossas importâncias na construção tanto de uma turma quanto dos nossos trabalhos, no nosso vínculo com o território onde a gente habita. No caso, como é que a gente pode pensar na escola básica, por exemplo, sem necessariamente a gente pensar na escola básica de onde a gente está, digamos assim, né? Eu penso que talvez fosse interessante a gente pensar numa prioridade, assim, sabe, do território que a gente habita para pensar as coisas que envolvem todas as importâncias curriculares nesse território, sabe? Por exemplo, um maior privilégio dos projetos que visem abarcar um quadro, no caso do Indonésia, sabe? Alguma coisa nesse sentido, assim, eu acho que seria interessante. É só uma proposta, uma pergunta, não sei o que você acha sobre isso. Obrigada. Como é que você se chama? O nome dela? É Camila. Camila? Isso. Não, eu concordo com você, né? Eu acho que assim, eu acho que uma grande problemática, Camila, não é fácil, tá? Não é, que é simples, né? É a gente construir um projeto político, né? Agora, assim, o fato de a gente não construir um projeto político com capacidade de construir um projeto político, não quer dizer que não aconteça, né? Nós estamos engajos no projeto político, né? Sabe? Então, eu sempre fico assim, eu também partilho da sua angústia, né? da sua ideia, assim, do seu modo de pensar, né? Que, por exemplo, talvez a gente possa, né, que assumir territorialidades com um ponto de centralidade dos nossos currículos é de extrema importância. Né? Agora, o quanto que a gente vai dar conta disso, né? Entendeu? Porque parece, né, que a pós da nossa área, né, ela opera meio que assim, ela tem muito autodeclaração, sabe? E não porque nós somos ruins, não, acho que não é isso, assim, né? E a gente vai tentando ocupar, né? Tentando estar lá, né? Mas ao mesmo tempo a gente se prende ou se prende a não estar, né? Por exemplo, eu não posso ficar 20 horas da minha carga horária dentro de uma sala de aula de educação básica, né? Eu não posso, né? Eu não quero, né? Eu não posso, eu não tenho uma aprovação da minha reitora para que isso acontecesse, né? Por anos aqui na UFMS, a gente teve uma problemática muito séria dos professores que ocupavam, que vão fazer o estágio, né? Eles não tinham respaldo jurídico para caso acontecesse alguma coisa, né? Então, eu concordo com você, né? Assim, eu acho que territorialidades poderia ser um outro centro, né?
E aí, né, Camila, a gente poderia expandir muito mais, né, assim, por dar um exemplo que a gente está pensando aqui, né? Nosso estado, acho que é o terceiro, é o estado com mais população indígena, e, consequentemente, escolas indígenas, professores indígenas, né? E a gente vira e mexe pensa em produzir uma turma, né? Uma turma assim, tipo, 15 anos de projeto, 12 anos de projeto, né? Não algo, que a gente pudesse formar em nível estrito senso, né? Professores indígenas, né? Mas não no sentido deles virem aqui e fazer o que a gente quer, né? No sentido outro, né? De você construir uma pós-graduação, por exemplo, que algumas aulas, né, diversas, pudessem ser oferecidas e implementadas em comunidades, né? E claro, né, Camila, antes disso a gente teria que perguntar para eles se eles querem isso, né? Porque a gente meio que se acha que eles vão querer, né? Entendeu? Mas assim, é muito difícil, né? Muito, porque é uma envergadura tal que nos vai colocar, né? Que aí volta naquilo que você, por exemplo, eu coloquei, né? Colegas meus, pessoas que eu adoro e faço igual também, né? Não é crítica a eles, não, né? Pô, mas a gente já trabalha tanto, né? Eu só quero não adoecer, né? Mas acho que sim, não sei se vocês corrigem, mas você fez mais um comentário, né? Mas acho que sim, acho que uma outra centralidade acho que poderia ser essa, né? Acho que territorialidade é um conceito potente, né? Assim, de muitas maneiras de se ver isso, né? Ô Gui, eu só pedi que ele falasse para mim, o que você acha dele? Tá bom. Viola, boa tarde, você me escuta? Sim? Sim, sei. Andrei. Viola, a sua fala me fez pensar sobre dois pontos atuais do programa, que eu percebo aqui do programa, e que eu acho que se encontram com aqueles 3 pontos de propostas que você trouxe no final, principalmente uma questão sobre o ponto 2, que você falou ali, da questão atual do programa, de ver quem habita, um pouco mais, e o ponto 3 sobre as turmas. E aí eu tentar assim, ver a realidade e ver o que você pensa sobre essa realidade, então o que talvez poderia modificar ou ficar para a gente pensar depois futuramente o programa. Um ponto, você trouxe lá no ponto 2 essa questão de quem habita o programa atualmente, né, como as pessoas que estão aí, e aí me faz pensar até um pouco do corpo docente, porque eu estou aqui terminando meu 6º ano, né, e eu tenho quase certeza que no mínimo 1/3 dos docentes que hoje estão no programa entraram nesses 6 últimos anos que eu estou aqui, né? Então, mas ao mesmo tempo a gente tem professores que estão desde o início do programa, a gente tem professores que já estão aqui um tempo, né? E aí como a gente lida também com essa diferença de gerações, de opiniões, da própria formação também, às vezes o professor tem mais uma visão, o outro tem outra, né? Então também como casar um pouco isso para a estrutura curricular. E aí o segundo ponto que você, o terceiro ponto lá que você trouxe é um pouco essa ideia de turma, né? E aí, até a gente discutiu, se eu não me engano, foi o Corlina que comentou lá no Ismael um pouco sobre isso. Mas a gente tem também ao mesmo tempo a questão de cada aluno pesquisa alguma coisa, né? Tem disciplinas que um aluno se volta mais, outro aluno se volta menos, né? E aí, como a gente também constrói um currículo que dá essa formação base, então o que proporcionaria construir uma ideia de turma diante dessas diferenças de formação, até de quando o aluno entra no programa, ou de que ele visa também pesquisar, a gente teria que ter disciplinas básicas ou não, né? E aí também um pouco da tua fala me fez pensar assim, né, até aquela questão das diferenças e tudo mais, né? Hoje a gente, talvez uma forma da gente tentar lidar, porque o programa tentou, eu pensando alto, com essa diferença de vários docentes novos entrando, aí tem diferenças de pesquisa, cada um tem sua linha, tem sua ideia, né? É oferecer disciplinas, cada um mais voltando para a sua prática sobre o que pesquisa, mas o que a gente teve muito nos últimos
últimos anos foi poucos alunos por disciplina no programa, né? Eu já fiz disciplina que era eu e mais um aluno, já aconteceu acho que esse ano de novo. Então, como a gente lida com essas realidades que eu coloquei para você e diante daquilo que você apresentou também. Obrigado. É mais uma dica, uma cerveja aqui no tecnologia. André, eu acho que assim, volta para mim a ideia de programa, né? Eu acho que assim, antes, a gente tem, acho que assim, para mim tem um certo sintoma, né, nas coisas que você falou e que acontece mesmo, né, eu concordo com você, né, da persistência do indivíduo. Para mim, assim, bom, existe um programa lá em 84, isso foi acontecendo, ele está sempre em educação, e nesse momento que você atende esse programa é desse jeito, né? Eu acho que a gente tem que tentar sempre, isso não é fácil, né? Estar, né, assim, movimentando, discutindo, produzindo uma proposta política do programa, né, que envolve alunos, né, mas tem um caráter também muito relacionado aos professores que habitam ali, que, sei lá, que chegou agora, mas, sei lá, a gente está no tempo mais, né, ou, sei lá, Marcelo, vários aí, né, muitos aí, né, eles criam, né, uma proposta, né, um projeto, né. Eu acho que é isso, né. O que eu sinto que vem acontecendo, né, eu acho que em outros lugares, talvez nos mais meses, não saber se não está aí, né, é que parece que assim, cada grupo, cada nicho, né, olha o programa como se fosse dele, sabe? Eu sinto meu. Então, assim, o que é importante para mim, né? Essa coisa assim, para a minha pesquisa, né? Então, acho que é nesse ponto que eu acho que é delicado, né? Assim, veja, nós vamos ser doutores em educação matemática. O que é isso? Eu não sei, né? Mas, em Rio Claro, um projeto minimamente, né, coletivizado, né? Não se trata de formar um coletivo de uma coisa única, né? Quer dizer, a multiplicidade ela pode ser, assim, constitutiva desse projeto, né? Mas, Rio Claro, neste momento, nestes anos, a ideia é essa, né? Então, para mim, eu acho que seria isso, né? Essa coisa das gerações, né? Como eu falei, assim, parece que tem um lance de como se diz, assim, de saudosismo, assim, sabe? Assim, um lance, né? Por exemplo, eu nunca fui aluno do Altino, né? Uma grande vontade minha era ter sido aluno dele, assim, né? Ter convivido. Eu sempre escutei, não, mas na época do Valdívio, na época, né? Mas como assim? Isso que era naquela, né? Parece que é assim, algo que eles saudosismo. Talvez seja uma coisa que a gente fale mesmo, né? Assim, porque parece que a gente vai contando história para a gente ficar bem, né? Sei lá, uma coisa meio que talvez isso, né? Mas eu diria isso, assim, né? Eu acho que assim, tentar explicitar traços, elementos, dinâmicas, relações de um projeto político, né? E diante disso, pensar que nós temos um programa. E nesse programa, as pesquisas, os grupos, as linhas, as disciplinas, se quiser chamar de disciplina, a gente pode pensar em outro formato, né? Elas constituem um programa, né? Então, acho que essa é a potência grande e luta, né, contra essa questão do indivíduo que é muito forte na gente, né? Assim, de manhã eu estava preparando as coisas aqui, né? Eu falei, poxa, né? Mas se eu estou lá no segundo ano do doutorado, né? E eu estou passando no concurso, porque vai acabar minha bolsa, e aí, né? E é uma demanda legítima de muitos de vocês, né? E o concurso é individual, né? O concurso vai ter uma grade ali que vai contar a publicação tal, né? O menino deve dizer se é melhor ou não, né? Mas veja, parece que é uma esfera, né? Que não compete a uma discussão curricular do programa, né? A discussão curricular do programa está operando em uma outra esfera de significados e afetos, né? E aí a gente está pensando
né, nessa coletividade do programa de pós-graduação em educação matemática, né? Então, eu também não sei se eu respondi a sua pergunta, né, mas eu acho que é isso, né? O que eu só acho, assim, que me pega muito, né, e depois eu nem consigo ter muita palavra para isso, né, é a constituição de turnos, tá? Porque eu acho que ainda é um jeito, né, assim, você tem, sei lá, laços, né, assim, você se encontra com pessoas de outros lugares, né, estudia, né, mas eu não sei, né, assim, um exemplo assim, que acontece bastante, né, o cara que está lá, prestes a defender, né, passou por processo de produção de dados, uma qualificação, fez um sanduíche, né, lidou com um monte de coisa, né, ele pouco habita um espaço comum, né, com aquele que está entrando, né. Eu acho que essa é uma problemática muito complexa, assim, né? Você pensa na educação básica, né? O cara no terceiro ano colegial, pouco tem a chance de conversar com o aluno do sexto ano, né? Nem que fosse uma vez por semestre, sei lá, para ler um livro, sei lá. Então, eu acho que isso é problemático, assim, né? Porque daí parece assim, né? Parece que a gente tem uma discussão assim, né? Não, mas agora eu preciso fazer a minha pesquisa, né? Agora eu preciso me dedicar à minha pesquisa, né? A pesquisa demanda um envolvimento meu com a minha pesquisa, né? Entendeu? Então eu acho que isso é importante, é necessário, né? Mas não no sentido de esquecer que eu sou um programa, né? E talvez isso que eu diria, assim. Agora a pergunta, eu vou fazer a pergunta, mas eu vou ficar tranquilo porque tem muito fio aqui perto de mim, tá? Pensando na direção do que você colocou de tensionar aqueles 4 termos, né? Que é igualdade, autonomia, liberdade, contingência. Beleza. Pensando na direção do tensionamento que você propõe, qual papel poderia cumprir disciplina nesse contexto? Porque pensando nela, assim, né? Fora a questão da contingência, né? Parece que a disciplina é um modo de tentar negar a contingência, né? De alguma forma. Porque você entra e ainda tem a previsão que você tem que fazer, né? Os créditos que você tem que cumprir, né? Mas as outras parece que você está... Ela serve justamente para o sentido oposto que você está propondo, né? No sentido de que, por exemplo, a disciplina deve servir de alguma forma para promover a autonomia dos discentes enquanto futuros professores, futuros pesquisadores, né? Nesse sentido, a gente podia pensar em liberdade também, assim vai, né? No caso, como você está propondo essa problematização e supondo a necessidade de disciplina, que papel elas cumpririam nesse contexto? E aí é a contradição mesmo, né? Eu acho que eu acho que assim, vamos pensar em esferas, tá? Esferas no sentido assim, está certo de plano, tá bom? Né? Ou uma territorialidade, vamos pensar assim, né? Talvez essa palavra ajude, né? Assim, existe uma territorialidade jurídica, né? Então, sei lá, eu acho que aí vocês precisam ter disciplinas, né? Sei lá, vocês... E aí eu não tenho como lidar com isso, né? Entendeu? Mas aí veja, né? Eu estou mudando, né? E aí há uma imposição que não me deixa tentar pensar nisso, né? Entendeu? No limite da coisa, né? Eu não teria disciplina, né? Eu poderia ter certos pressupostos, certas dinâmicas, certos movimentos, né? Que por algum momento eu acho que é interessante para os alunos de mestrado e doutorado que estão indo claro fazendo a pós-graduação em educação matemática, né? Mas aí que tá, né? Esse é o ponto, digamos assim, da gente aqui está discutindo, né? Acho que depois existe o mundo da implementação disso, né? Então, eu acho que a faísca disso que dá alguma questão, né? De um modo mais pragmático, né? Eu não vejo que é tão ruim, por exemplo, você ter, vou chamar de disciplina aqui, mas vamos pensar em espaço, né? De maneira um pouco mais ampla, né? Sei lá, eu tenho 4 linhas de pesquisas, essas 4 linhas de pesquisas constituem o projeto político pedagógico do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática do Colégio de Rio Claro,
E a gente acredita, por algum momento e por algum argumento, que todos os nossos alunos precisam passar por pelo menos esses espaços, porque eles são formados aqui em Claro. Acho que é isso, né? Assim, aí eu não acho que seria tão problemático, né? Agora, o problema é quando tudo fica desse jeito, né? Assim, né? Aí eu vou dizer do nosso programa, né? O nosso programa é muito engessado, né? E assim, tem muitas disciplinas, né? E a gente tenta tensionar um pouco isso criando tópicos, né? Tópico daí cria um processo assim, de dinâmica e algo que seja mais afetando os alunos, né? Mas não um chute, digamos assim, né? Em termos da proposição jurídica, né? Ele é muito congelado, né? Mas eu acho que assim, essa tensão, né? Ela é necessária. Ela é para a gente ficar com ela, né? No sentido de resolvê-la, entendeu? Né? Então, se você pensar assim, que eu posso imaginar muitas possibilidades, sabe? Isso seria interessante, né? Porque a gente pode pensar do outro lado também, né? Por exemplo, tem programas aqui que eu conheço, né? Você não faz um mestrado, um doutorado no programa, né? Você faz um mestrado, um doutorado no laboratório. Né? Entendeu? E aí, para mim, me vem uma questão que eu acho importante a gente discutir, é por que a nossa sociedade precisa de programas de pós-graduação. Eu acho que é um pouco o que a Camila estava dizendo lá. Assim. Essa é uma pergunta que quase a gente nunca faz. Né? Ou a gente não vai responder de uma maneira assim, não, porque a gente precisa de plano de pesquisa, porque a pesquisa, né, traz inovações, blá blá blá, mas assim, não sei se precisaria. Não sei o que é que você está que não aconteça mais, né? Nesse sentido, entendeu? Mas eu acho que seria isso, né? Ficar com a contradição, né? E tentar lidar minimamente numa coletividade que se faz entre os pares naquele espaço de matéria, né? Entendeu? Que envolve os alunos, sim, né? Mas talvez de uma maneira um pouco mais preponderante os professores, porque querendo ou não, vocês vão ficar aí, né? Você criando alunos aí, né? Muitos professores estão novos, e agora cada década de 30 anos vão estar aí, né? Então acho que é isso, né? Ficar com a contradição, né? Talvez acho que essa é a questão central. Ó, quem tá aí, meu? Tudo bom? Tudo bom. Bom te ver. Ali, né? Bom, primeiro, né? É sempre bom escutar, né? A gente sempre faz pouco tempo. Bastante. Bom, eu acho que muitos desses pontos aqui que eu quero trazer, você já caminhou por eles, né? Dar alguns destaques. Então, eu acho que é muito importante a gente atualizar o projeto sociopolítico do programa de pós-graduação. A que serve um programa de pós-graduação? Hoje o discurso está muito mais, às vezes, na produção de pesquisa do que na formação. Por que eu falo isso? Porque talvez a gente, mais do que produzir ferramentas, a gente tenha a oportunidade de produzir lutas no programa de pós-graduação. Lutas que tenham a ver com as demandas de uma sociedade saudável. E nem sempre a gente passa por essas discussões. E nisso, quando a gente fala de disciplinas é um ponto, eu acho que é importante pensar por que disciplinas, Eu não sei necessariamente se as turmas são melhor produzidas essas disciplinas ou, por exemplo, nos grupos de pesquisa. Eu vejo aqui no programa muita potência dos grupos de pesquisa e nesse espaço compartilhado para coletivização disso. E as disciplinas às vezes rolam, às vezes não rolam, Não sei, a gente tem essa espinha dorsal da pós-graduação das disciplinas, mas eu não sei se ainda é isso que mais movimenta e que produz essas lutas, Para além disso, eu queria ouvir você falar sobre algo que ainda não foi mencionado aqui, A gente tem a CAPES e as áreas que elas promovem certa homogeneidade dos programas, Se de uma perspectiva isso protege a área, por outra ela impõe certas estruturas, E que não necessariamente vão ao encontro das lutas dos programas, Você também tem bastante circulação na CAPES, Como que você vê a CAPES nesse lugar, dos programas, água e óleo, mais que de vinho,
enfim, em relação a essas lutas, esse ferramentário que a pós-graduação propõe. Acho que é isso. Bom, bom te ver. Aí, olha, só talvez você não sabe, eu fui contemplando o Roger, né? A gente discutia bastante coisa, né? Morando junto, né? E pra mim é um privilégio aí, né? Ter essa chance, né? Olha, eu vou começar. Acho que eu não tenho dois pontos aqui que eu falo, mas para comentar mesmo, né? Acho que assim, concordamos, né? Essa ideia de que a gente vive numa pós-graduação mais produtivista do que formacionista, eu acho que está posto, né? E para mim isso é extremamente preocupante, né? Extremamente preocupante, né? Assim, acho que a gente precisa tocar nisso, né? E é delicado, porque envolve múltiplas questões, né? Eu acho que assim, em termos de casos, a gente vem fazendo um processo de diminuir um pouco, né? Então, assim, antigamente, quando a gente entrou no programa aqui, em 2013, né? Era número de publicação. Hoje não, né? Hoje você tem lá, cada professor vai indicar as 4 melhores relacionadas com o perfil do programa, o processo de autoavaliação, né? Então a gente consegue já diminuir um pouco, né? Até o CNPq, eles olham para as últimas 10 melhores produções, né? Então, não importa se você tem 50, 40, 30, né? Mas esse é um elemento muito forte, né? Então acho que a gente precisa olhar para isso sim, né? Uma formação mais ampla, né? Eu acho que essa é uma questão também, né? É discutir filosofia, é discutir sociedade, é discutir saúde, né? É discutir todas as questões aí. Não, eu acho que assim, né, em termos desses espaços, né, e aí também tentando aumentar um pouco do que estava conversando com o Guilherme, né, multiplicar esses espaços, eu acho que talvez seria uma estratégia interessante, né? Sei lá, disciplina, grupos, seminários, né? Quer dizer, institucionalmente, o seminário é o lugar que o programa acontece, né? De maneira que supostamente todos deveriam estar aí, né? As conferências internas, digamos assim, né? Aqui também é isso, né? Mas veja, eu vou dar um exemplo aqui nosso, né? O seminário não tem um caráter de reprovação de uma disciplina, né? Então assim, eu posso dizer, não, hoje eu não quero ver o Guilherme lá, né? Já conheci muito o que o Roger vai falar, né? Então, assim, nível de importância, né? Acho que os grupos, acho que eles são muito legais, né? Eu não consigo imaginar a produção de pesquisa sem ter grupo de pesquisa, né? Porque também fui constituído nisso, né? Eu acho que só uma delicadeza do grupo, né? É que, por vezes, eles operam de maneira muito fechada, né? Aqui no nosso caso, assim, a gente é super aberto, né? Assim, Thiago, vamos vir pra cá, né? Sei lá, assim, a gente sempre transita bem, assim, né? Mas a efetividade de outras pessoas de outros grupos participarem é pouca, né? Então, acho que assim, internamente funciona bem, né? Mas quando a gente pensa na possibilidade da gente ocupar muitos grupos, né? E aí volta a questão do tempo também, né? Agora, na CAPES, cara, a coisa tá tensa, né? Assim, vocês acompanharam aí também, né? Ano passado se construiu uma nova área de humanidades e educação básica, né? E, aparentemente, em termos de proposta, faria a mesma coisa que a nossa área de ensino, né? E outros programas com outras propostas estão lá, né? Então, eu diria que hoje, né, é a gente tentar fortalecer e dizer que, olha, eu faço educação matemática, né, nós fazemos, né, e para a gente tem esses pressupostos que podem mudar, nesse momento são estes, né, e o que você faz, no meu modo de ver, né, interessante, bacana, não é educação matemática. Não no sentido de dizer que não pode ter outra educação de matemática, né? Mas no sentido de dizer que o que eu faço é muito diferente de vocês, eu quero colocar esse nome porque com esse nome eu consigo bastante coisa, entendeu? Por exemplo, a educação básica e para processos aí maiores do que pelas professoras, né?
Então, acho que assim, e isso é tenso, né? Porque parece assim, eu sei que eu concordo com você, mas parece que eu estou brigando com você, né? Você fala, não, eu não concordo com isso, né? E é ruim, né? Então, eu acho que a gente precisa, né? Cada vez mais coletivizar, parcerias em programas e definir aquilo que a gente acha, né? Por exemplo, como você bem colocou, né? Tem muita gente que acha que o programa de educação básica é que os professores não sabem matemática, né? Entendeu? E a gente precisa ensinar conteúdo para esses professores, né? E muita gente mesmo, tá, pessoal? Não é pouquinho não, entendeu? Muita gente acha mesmo, né? Muita gente acha que a ideia de plataformizar é a solução, né? E olha, no SAEB as escolas foram melhores, né? Entendeu? Então eu acho que a gente precisa explicitar as problemáticas que a gente produz, né? E as alianças, os compromissos que a gente tem, né? E aí a gente fala um pouco da gente, né? Então, assim, eu vejo que na minha visão, hoje, a gente precisa criar mais alianças para defender alguns pressupostos que, mesmo que você trabalhe com uma perspectiva teórica, nós dois temos, né? Por exemplo, de que é preciso contratar mais professores para a educação básica, né? E essa é uma pesquisa que pouquíssimas pessoas fazem. Contratar no sentido de concurso mesmo, né? Assim, é preciso falar que violência é a matemática, a educação matemática. Precisa afirmar isso, né? Precisa afirmar que questões sociopolíticas são questões da sala de aula de matemática, né? E que eu vou tratar como eu sou educador de matemática, né? E que, né, tudo bem, se vocês querem fazer outras coisas, né? Porque o meu medo é esse, entendeu? O meu medo é assim, o que já está acontecendo, né? Vamos criar espaços de conversa, né? Quem vai ser contra criar espaços para vocês conversarem, né? Mas peraí, vamos conversar? Então vamos conversar. Ô Gui, você torce pro Corinthians? Não dá, tá? O Palmeiras é o melhor. Você quer conversar comigo? Vamos conversar. Mas não dá para pensar que nós dois estamos acreditando que time de futebol são de futebol é mais fácil, entendeu? Né? Mas é codificação matemática, né? Não dá, né? A gente tem isso, né? E o meu medo hoje é nesse sentido de que está se proliferando muito. É interessante, o que vai ser, né? As pessoas estão fazendo isso, nós somos a CAPES, mas também CAPES são alguns apenas, entendeu? Acho que seria isso. Carol. Oi? Carol, que está aqui na chamada mesmo, não está inscrita agora. Mas vocês escutam bem? Sim. Oi, Viola. Eu liguei a câmera para não sei o que acontece, tá bom? Agora deu certo. Tá. Saudade aí na turma, por estar com nós bem. Um abraço para vocês. E que bom escutar, Viola, a você. Gosto muito dos seus pensamentos, suas ideias. E aí fiquei pensando uma coisa, assim, por exemplo, você falou de um contexto em que você está dando essa transformação curricular que a gente está tentando fazer. E o contexto é o capitalismo e o neoliberalismo, sim, no sentido de um modelo que privilegia o individualismo, tá bom? Nesse sentido, a gente pode se... um resumo muito ruim, mas mais ou menos assim, para falar disso. E aí, a gente pensa, então, o individualismo, um modelo que favorece uma aparente liberdade, como você falou, mas também uma aparente flexibilidade na formação. E aí, minha pergunta é se, ante esse modelo, no que a gente está nesse modelo, qual é a alternativa? E aí você planteou uns coletivos nos diálogos. E aí eu pensei nesse sentido, se, por exemplo, ante a ideia de liberdade, que o modelo planteia flexibilidade para que você se forme como você quiser, as disciplinas que você quiser, tá? E ante a ideia de uma aparente autonomia que a gente tem,
contexto da individualidade para pensar o comum. E aí, eu acho que é a possibilidade de juntar várias gerações para pensar que é o comum em um programa de formação em educação matemática. Mas aí, a gente pensa de novo, e o comum que não seja obrigatório? Porque aí você cai de novo nessa lógica de estruturar tudo e também a gente não quer isso. Então, a primeira coisa é se também pensar numa alternativa, seria pensar os comuns. E isso vem muito ligado com várias perspectivas, mas especialmente dos movimentos sociais, ou das sociedades de movimento, que nos ensina a voltar a que é o comum. E aí eu penso, será que essa ferramenta que os movimentos sociais nos estão mostrando pode ser uma possibilidade para a gente pensar nesse sentido, numa transformação curricular? Aí só para pensar com você. E ante a pergunta que a Cami fez e que você também propôs em relação com e para que os programas de pós-graduação, se eu lembro de Ivan Illich falaria, é para soster uma sociedade escolarizada, é para manter a hierarquia. E a gente está fazendo parte dessa lógica. Mas fica alguma alternativa para pensar diferente? Ainda que estemos dentro, a gente pode ter algumas linhas de fuga nesse sentido para pensar uma relação mais horizontal, pelo menos, por exemplo, com as sociedades de movimento, e aí você falou dos grupos indígenas, da população indígena. Eu acho que se nosso programa fica fora das discussões sociais, políticas, dos movimentos, a gente fica naquela hierarquia, naquela lógica academicista que não ajuda muito nessa ideia de pensar outra sociedade. Só essas duas coisas para tentar pensar com você, que você falou, mas muito obrigada, prazer. Então, eu acho que assim, também eu fiquei pensando nisso, né? Eu, se for do capitalismo, olhando para mim, tá, do ponto de vista individual, eu sou extremamente hipócrita, porque eu fui para a universidade pública, ganhei bolsa, fui para a universidade, ganhei bolsa, fui para o doutorado, ganhei bolsa, entrei na universidade pública. Assim, do ponto de vista do indivíduo, para mim, joguei o jogo, imitei algumas coisas, me esquivei, entendeu? Meio que ser muito hipócrita dizer que eu sou contra isso. O problema é que pode ter acontecido, né? E aí a gente teve a pensar alternativa, é que eu só tive sorte. Entendeu? Eu não fiz nada demais. Meus colegas não estão no lugar que gostariam de estar quando eu estou aqui, porque pura sorte. Sabe assim, talvez eu disse algo que naquele momento foi interessante, aquilo foi, né, eu me performei de modo que aquilo deu. Entendeu? Né? Então, eu acho que assim, talvez assim, no primeiro momento, né, a gente tentar lidar com o neoliberalismo, o capitalismo, o imperialismo, concordo, né, sempre com você, mas do ponto de vista daquilo que acontece, não do ponto de vista da realidade. Né? Aí eu acho que a gente consegue. Então, por exemplo, uma transformação curricular que oferece a chance da gente discutir essas coisas que vocês estão discutindo aí, né, há tempos, já é uma coisa muito interessante. Né? A gente poderia não estar pensando em transformação curricular ou apenas no aperfeiçoamento daquilo que já está aí. Né? Eu acho que assim, a gente já vai, porque senão assim, muitas vezes eu acho que assim, a gente se debate com muitas coisas, acho que é importante, né? Mas às vezes isso pode nos causar uma paralisia de ver que a gente não faz muita coisa, entendeu? A gente já faz muita coisa, né? A gente tem, né? A gente consegue ali debater várias temáticas que estão abalando de certas formas, né? Essa estrutura majoritária, digamos assim, né? A ideia do comum, eu acho que é muito interessante, né? Porque, e aí não um comum que é a priori, né? Mas um comum que é com efeito, né? Então, por exemplo, a gente está aqui sentado, né?
conversando sobre isso. Então, tem vários pontos aqui que nos criam certas alianças, né? Talvez a gente pudesse explorar mais esses pontos, né? Talvez a gente pudesse vivenciar mais esses pontos. Mas daí é como você falou, né? Dentro de um projeto político, né? Daí, assim, sendo um pouco mais radical, olha, o nosso programa é assim. Se está bom ou se é ruim, isso foi discutido, foi pensado, então, sei lá, os professores, os alunos desse movimento construíram esse projeto político. É isso. Né? Tem a multiplicidade, tem a contingência, tem a chance de ter alguma coisa nova, tem várias coisas, tem as disciplinas, tem os grupos de pesquisa, tem os seminários, né? tem espaços não disciplinares, tem, sei lá, tem as territórios, tem os comuns, né? tem essa dinâmica de acontecer de vários modos, mas ele está nesse modo, né? Então, assim, não dá para eu chegar lá e falar assim, mas eu não concordo com isso, né? Porque como você falou, né, essa coisa da liberdade, né, parece assim, não, mas eu posso falar o que eu quero, né? Posso dizer o que eu quero, posso sentir o que eu quero. Pera lá, né, irmão? Então, também dá para fazer junto, né? E aí você vai ter que ter um projeto por trás, né? Acho que essa é uma questão, né? Agora, os movimentos sociais, né, é muito interessante, né? Uma vez eu estava com... Qual é a página que vocês aí conhecem? O Felipe, né? Da UFMG, né? É Felipe Fernandes, né? E aí, uma pergunta que falei assim, né? A educação matemática vai chegar um dia a ser um movimento social? Né? E a resposta era não, né? Entendeu? Porque o movimento social, a luta é de outra ordem, né? A luta é de uma outra, o sangue, a potência, a vontade, a relação, né? O movimento social é de outra ordem, né? A gente é muito, como eu disse, academicista, né? Assim, né? A gente dorme bem com muitas coisas ruins acontecendo, né? No movimento não. Agora, assim, a gente pode tentar se aproximar mais e tentar criar relações para que eles nos contaminem de algo muito bom? Eu acho que sim, né? Então, por exemplo, acho que já teve até uma época aí, a gente vai saber, né? Que as conferências internas, né, eram em lugares fora da Unesp, né? Então, por exemplo, poderia ser uma atitude do programa ter um espaço de uma conferência interna, num movimento de num sindicato de professores, né? Num movimento negro, vários movimentos muito interessantes, né? Então, acho que essa seria uma oportunidade. Daí você tenta produzir outros, né? E aí, interessante também, assim, a volta para esses pontos, né? E, de novo, acho que assim, o antes a gente olha um pouco, né? Olha mais a graduação, mas a gente conhece muito pouco, a gente fica mais figurante, né? E depois, aqueles que continuam um pouco com a relação é porque querem, por questões afetivas, entendeu? Mas não por uma responsabilidade, né? Não por um compromisso político-econômico, né? Quer dizer, e a gente não cria isso, né? Quer dizer, assim, qual é a minha responsabilidade com o mestre do claro que eu fiz meu doutorado, né? Do ponto de vista jurídico, nenhum. Como assim nenhum, né? Igual eu tenho 40 anos, né? E aí, claro que nós vamos, 40 anos do nosso programa, não tem como não ir, entendeu? Assim, não é que não ir, entendeu? Claro, se acontece alguma coisa, é assim, não é sei lá, que vai fazer uma festa, ou mudou, sei lá, assim, é uma questão de pertencimento, né? E eu acho que isso é muito frágil, né? Porque os comuns são muito frágeis, né? Agora, o doido isso é que as lutas são muito próximas, né? Entendeu? Assim, e aí que é ruim, né? Quer dizer, a gente perde muita capitalidade. Por exemplo, eu acho que a Unesp de Rio Claro, ela é, talvez, no Brasil, de educação matemática, a universidade, o programa que mais conseguiu colocar professores em outros programas de pós-graduação fazendo pesquisa, né? Quer dizer, então, como construir um comum
disso, né? Mas não um comum pela identidade, né? Mas um comum dentro de um projeto político. Né? E é muito difícil, né? Muito complexo isso mesmo, né? E talvez é nessa ideia que a gente precisa se jogar, né? Quer dizer, lidar com essa contradição e tentar pensar que o que pode ser dito ainda nem foi sentido, né? Que eu acho que a ideia do desamparo, né? Quer dizer, você se movimenta, né? Diante de algo que talvez não seja possível de ser dito nesse momento, né? E nesse momento talvez é só ficar com esse problema, é só tentar criar certas alianças e relações que nos dê essa iluminação de pegar ali uma coisa, né? Mas acho que é bem por aí sim, né? Eu tenho muita vontade assim, de criar muito mais relações com movimentos sociais. Entendeu? Eu acho que é de outra ordem, né? De outra. E também, né? Tem suas problemáticas também, né? Eu tenho uma aluna aqui que ela está participando, por exemplo, do movimento negro, né? É extremamente interessante, muito potente, muito problemático também. E é legal, porque aí esse movimento dela de criar essa aliança com isso. Né? Mas valeu. Então, mais alguma pergunta? Acho que então, Viola, vamos encerrar. Vou virar aqui, ó. Viola, obrigado, viu?